Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Nunes e meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Centro de Mídias. Aproveitaremos a aula de hoje para revisar 3 assuntos. O que é a tese, de que forma que a tese aparece em textos escritos e variedade linguística. E aí, preparado para fazer a nossa grande revisão? Vamos lá aproveitar e aprender. É muito comum no nosso dia a dia nos depararmos com diferentes opiniões. Tem muita gente concordando, porém existem aqueles que discordam. E isso é muito normal e comum. Afinal, nós somos seres diferentes. Talvez você já precisou aí emitir uma opinião sobre um determinado assunto. E aí, como você se saiu? Que argumentos você usou para sustentar a sua opinião? Porém, o objetivo da aula de hoje é verificar de que forma que a tese aparece em textos escritos. Vamos aproveitar e verificar a primeira tese em um texto escrito. Vamos lá. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Porque ele quem? O governo gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E muito embora os ganhos com os impostos sejam vultosos, nem de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Perceba que o texto começa com uma proibição, uma afirmação. Olha só, o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Perceba que aqui há uma afirmação de uma ideia, ou seja, nós temos aqui uma tese. Você consegue perceber? É claro que ao longo desse trecho aqui, há os argumentos para sustentar essa afirmação, mostrando o motivo, o porquê o governo deve proibir, como aqui o texto diz, porque deve proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Vamos aproveitar agora e rever novamente qual o conceito de tese. Tese é o mesmo ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor, um posicionamento do autor do texto acerca de um determinado tema ou assunto. E eu te pergunto, qual o objetivo da tese? Perceba aqui, nós temos a tese. A tese, ela tem uma finalidade e eu coloquei aqui para vocês, 3 finalidades. Persuadir, que não se esqueça mais que persuadir é tentar convencer alguém de algo e mostrar um ponto de vista, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês verificarem qual é a finalidade ou o objetivo da tese. Porém, para que a gente consiga aí apresentar a tese, os textos para persuadir, para convencer, para apresentar um ponto de vista, ele faz isso através dos argumentos. Ou seja, ele mostra razões para que ele defenda aquele ponto de vista. Deu para entender aí? Bem, depois de a gente verificar juntos aqui com vocês qual é o objetivo da tese e de que forma que a tese é apresentada, voltemos ao texto para a gente verificar onde está a tese e qual argumento sustenta a tese. Vamos lá. Nós temos aqui, verificamos juntos que o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Nós temos aqui uma tese, ou seja, uma opinião, um ponto de vista. Agora, por que o governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro? Veja que nós temos aqui, o motivo.
tá bom? E qual é o motivo, segundo o autor desse texto? Porque o governo, gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. Dessa maneira, a gente percebe aqui, né, a tese que foi levantada e o texto nos mostra o porquê deve-se proibir, né, aí a propaganda do cigarro. A gente viu aqui através do texto o porquê. E qual é o motivo do governo proibir a propaganda do cigarro? Porque o governo gasta bilhões de reais, né, aí com a questão da saúde pública, ou seja, com doenças que advêm do uso do cigarro. Então, aí a gente consegue perceber, através de um olhar atento e de uma leitura completa de um texto, em busca aí das razões da afirmação de uma opinião. Vamos agora aproveitar e ler mais um texto em busca da tese e dos argumentos. Mas antes disso, quero te fazer uma pergunta. Filhos podem dormir com os pais? Vamos lá, ó, nós temos aqui um título que começa com uma pergunta, tá? Os filhos podem dormir com os pais? Nós temos aqui um gênero textual chamado de reportagem, tá? Nós iremos ler apenas um fragmento, não sei se você sabe, fragmento significa trecho, tá? Ou parte de um outro texto. E esse trecho aqui começa com uma fala de Maria Teresa. Perceba a relação da resposta que ela dá à pergunta inicial. Os filhos podem dormir com os pais? Aí ela diz assim, ó, se é eventual, eventual quer dizer às vezes, tudo bem. Olha só, ela diz que os filhos dormir com os pais está tudo bem. Quando é sistemático, ou seja, algo persistente, prejudica a intimidade do casal. Por vezes, a criança está com medo, insegura ou sente que tem poucas oportunidades de contato com os pais. E a reportagem continua, que aqui é a fala de Pasternak, que diz o seguinte: este hábito é bem frequente de filhos dormirem com os pais. Tem a ver com o comodismo, né? É mais rápido atender ao pedido dos filhos que aguentar birra no meio da madrugada. E com culpa. Coitadinho, eu saio quando ainda dorme e volto quando já está dormindo. O que falta são limites claros e concretos. Eu quero que você perceba, né, que há um levantamento de uma tese, né, tanto para Maria Teresa e quanto para a outra pessoa, eles fazem aí afirmações, eles apresentam aí um ponto de vista. Porém, eles não apenas apresentam um ponto de vista, eles apresentam as razões, os argumentos. Então, por exemplo, para Maria Teresa, se é eventual, ou seja, se é às vezes que os filhos, né, podem dormir com os pais, tudo bem. Porém, ela tem um outro pensamento, né, que quando os filhos dormem frequentemente com os pais, aí ela apresenta aqui, né, outro argumento, prejudica a intimidade do casal. E aqui ela continua, ó, a criança, ela pode estar com medo, ela pode estar aí sofrendo de alguma insegurança ou sente que tem poucas oportunidades de contato com os pais. Ela está aqui mostrando as razões por que os filhos, acabam pedindo para dormir com os pais. E a outra pessoa aqui, o Pasternak, ele fala que esse hábito dos filhos dormirem com os pais, é muito frequente. Ele apresenta aqui os argumentos para ele. Isso tem a ver com comodismo. E por quê? E comodismo da parte dos pais, porque é muito mais fácil, muito mais rápido atender ao pedido dos filhos do que aguentar a birra no meio da madrugada.
E ele continua apresentando aqui outros argumentos, outras razões que tem a ver com o sentimento de culpa, né, pela parte dos pais, visto que eles podem passar muito tempo longe dos filhos, né, e os pais acabam aí compensando, né, essa ausência dormindo junto com os filhos. Revisados esses dois assuntos, vamos agora para a variação linguística. Você já deve ter percebido que em certas situações fazemos o uso da linguagem formal e informal. Na linguagem mais formal, o uso de gírias, por exemplo, deve ser evitado, como este exemplo. Eu vou tentar agora marcar uma consulta com a doutora alucinética. Preste atenção. Alô? Consultório da doutora alucinética das dores. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, você fala com Daniele. Eu gostaria de marcar uma consulta. Tudo bem, senhora Daniele. A senhora pode esperar um momentinho enquanto eu verifico a nossa agenda? Ok. Temos segunda e terça, horários de 9 às 10. Qual horário a senhora prefere? Pode ser na segunda às 9? Pode sim, senhora Daniele. Consulta marcada segunda às 9. Posso ajudar em algo mais? Somente isso. Muito obrigada. Por nada. Um ótimo dia. A linguagem usada nessa cena aí é chamada de linguagem culta. Ela também pode ser chamada de linguagem formal ou linguagem padrão. Não se esqueça mais, tá? Das possíveis definições aí. E quando que a gente usa a linguagem culta, formal ou a padrão? Olha só, ela é usada em situações que exigem mais formalidade, seriedade, como vocês viram aí na cena, né, na marcação de uma consulta. A linguagem culta, né, quando você faz uso dela, você deve evitar o uso de gírias. A linguagem culta, ela também é marcada por seguir as regras gramaticais. E eu coloquei aqui outros exemplos de quando, né, você deve usar a linguagem culta, formal ou a padrão. Por exemplo, em seminários escolares, entrevistas de empregos, quando você vai se dirigir a autoridades. Então, por exemplo, quando você tiver a oportunidade de se dirigir ao prefeito, ao governador, ao presidente, ao papa. Nessa hora, você deve usar aí a linguagem formal, padrão ou culta. Porém, a gente não faz só uso da linguagem formal. Fazemos uso também da linguagem informal. É o assunto que a gente vai verificar agora. Preste bastante atenção. Nós temos aqui, ó, uma situação, tá, de linguagem onde há uso de linguagem informal, popular ou coloquial, tá? Eles têm aí o mesmo significado. Nós temos aqui um professor com o aluno e nós temos aqui a fala do aluno. Não sei se você aí se identifica com essa fala ou reconhece. E olha só o que diz. Aí, prof, tá embaçado esse assunto aí. Eu tenho certeza de que você já ouviu esse tipo aí de expressão, essa forma de se comunicar, tá? E de que forma que a linguagem informal, popular e coloquial se caracteriza? Preste bastante atenção. Esse tipo de linguagem, tá? Não há preocupação com o uso correto das regras gramaticais. Se a gente perceber aqui, né? Nós temos aqui várias palavras, né? Que não constam lá no dicionário, que não constam, por exemplo, nos livros que nos explicam as regras gramaticais, certo? Outra característica na linguagem formal, popular ou coloquial. Se faz uso, tá, de vocabulários mais simples e expressões populares. Há uso de gírias, pode-se também fazer aí novas palavras, inventar novas palavras, né? E eu coloquei aqui
que também na linguagem informal, popular ou coloquial é possível, né, na hora de você escrever, fazer abreviações, como aqui, ó, o C, que é o você, o pra, que é para, o tá, que você não pode esquecer, tá? Tá é informal, então na hora de você aí produzir uma redação, é necessário, né, que você faça o uso da maneira formal, que é está. Também, que é uma forma de se escrever aí nas redes sociais, tá? O depois e beleza. Bem, depois da gente fazer aí uma grande revisão, vamos aproveitar e fazer 3 questões de que forma, treinando aí, de que forma esses assuntos são cobrados em provas. Vamos agora exercitar. Vamos começar aí pela questão número 1. O trecho abaixo revela uma linguagem, letra A, formal, letra B, padrão, letra C, culta, ou a resposta correta é a letra D, coloquial. Vamos fazer aqui a leitura do texto. Nós temos aqui uma mensagem, né, de maneira virtual, que consiste no seguinte conteúdo. Amiga, tá fazendo o quê? Oi, passa aqui em casa? Faça a leitura dessa mensagem e escolha a alternativa correta. Essa linguagem, ela é formal, padrão, culta ou coloquial? Relógio na tela para você responder. Vamos à resposta? A resposta correta é a letra D. E o porquê que é a letra D? Perceba a forma escrita das palavras, né? Ó, aqui, casa, nós temos aqui o uso da linguagem coloquial. Nós podemos chamar também de linguagem informal ou de linguagem popular. Lembram dessas outras palavras para definir a palavra coloquial? Não está aqui de acordo com a norma culta. Essa mensagem aqui não está acontecendo em um momento aqui de formalidade, mas sim no momento informal. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Formal, padrão e culta têm o mesmo significado, porém, não consiste nessa mensagem. Acertou aí? Vamos lá para a questão número 2, que diz o seguinte. A política de cotas foi a grande revolução silenciosa implementada no Brasil e que beneficia toda a sociedade. Em 17 anos,
quadruplicou o ingresso de negros na universidade. País nenhum no mundo fez isso com o povo negro. Esse processo sinaliza que há mudanças reais para a comunidade negra. Perceba que nós temos aqui, tá, uma afirmação, ó, a política de cotas foi a grande revolução silenciosa implementada no Brasil e que beneficia toda a sociedade. Avancemos para saber o que a questão pede. Olha só o que diz. O objetivo do texto que acabamos de ler é, letra A, defender a política de cotas como uma alternativa de ingresso à universidade pública. Letra B, descrever a política de cotas. Letra C, entreter o leitor. Letra D, criticar a política de cotas como uma alternativa de ingresso à universidade pública. Voltemos ao texto para que você perceba qual o objetivo desse texto. Relógio na tela para você escolher qual a alternativa correta. Vamos verificar qual a alternativa correta? A alternativa correta, veja, é a letra A. O objetivo do texto é defender a política de cotas como uma alternativa de ingresso à universidade pública. Perceba que lá no texto, voltemos ao texto, há uma afirmação, há uma tese. E você revisou aqui comigo que tese tem o objetivo de defender uma ideia, de expor uma opinião. E a ideia é defendida através dos argumentos. E o texto fala, né, que a implementação
de políticas públicas, né, de políticas de cotas, quadruplicou o ingresso de negros na universidade. Nós temos aqui um argumento para defender a política de cotas. Por isso, tá? A alternativa correta é a letra A. Avancemos. Temos aqui a última questão da aula de hoje, né, da nossa grande revisão, que diz o seguinte. Leia o texto abaixo. Golfinho também é gente. Nós temos aqui uma afirmação. Vamos verificar se o texto traz aí argumentos, né, mostrando por que golfinho também é gente. Vamos lá. Apesar do título acima, esclareço logo que eu não acho que golfinhos sejam humanos, mas podem ser pessoas. Se considerarmos uma pessoa como ser autônomo e ciente de sua identidade, então os golfinhos têm todo o direito de pleitear essa distinção. Em um estudo que fiz em 2001 com minha colega Diana Reis, PhD em Cognição e Comportamento Animal, provamos que os golfinhos nariz de garrafa reconhecem a si mesmos em espelhos. Essa é uma capacidade rara no mundo animal. Que capacidade é essa? De se reconhecer em um espelho. Um clube que, além de humanos, só havia admitido os chimpanzés anões. Pelo menos até onde a ciência sabia. Que texto interessante, né? Vamos avançar aqui para verificar o que a questão nos pede. Olha só, o argumento que sustenta a tese, toda tese precisa ter um argumento de que os golfinhos podem ser pessoas é, letra A, os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos? Letra B, os golfinhos têm direito de reivindicar a classificação de pessoas? Letra C, uma coisa rara no mundo animal é a capacidade de reconhecer-se no espelho? Ou a alternativa correta é a letra D, uma pessoa é um ser autônomo e ciente de sua identidade. De acordo com a leitura do texto, qual a tese, que argumento, na realidade, qual o argumento que sustenta a tese de que os golfinhos podem ser pessoas? Relógio na tela para você responder a última questão da aula de hoje.
A resposta correta é a letra A. Os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelho. A tese é que o texto faz essa afirmação de que os golfinhos podem ser pessoas, né? Aprendemos na aula de hoje, né? Revisamos na aula de hoje que a tese é acompanhada por argumento. Qual foi o argumento aí que o autor nos trouxe para afirmar de que golfinhos podem ser pessoas? De que eles, né, os golfinhos, reconhecem a si mesmos em espelhos. Muito interessante o texto que acabamos de ler, não é? Porém, vamos agora aproveitar e fazer a revisão. O que aprendi na aula de hoje? Aprendemos na aula de hoje sobre a tese, sobre os argumentos e revisamos também sobre variedade linguística. Você revisou aqui comigo que tese é a opinião do autor, é o ponto de vista e de que forma que ele apresenta o ponto de vista, através dos argumentos. E para que você identifique os argumentos em um texto, é necessário que você faça uma leitura completa, buscando o porquê que o autor fez determinada afirmação. E por último, nós revisamos aqui a variedade linguística. Para que você não esqueça mais, a variedade linguística vista aqui se dividiu em linguagem formal e a linguagem informal. É claro que dentro da linguagem informal existem aí outras formas de linguagem. Porém, você não pode esquecer de que linguagem formal é aquela que segue as regras gramaticais e aquela que acontece em situações formais, como na cena da marcação da consulta que a gente viu aí durante a aula. E a linguagem informal é aquela em que as gírias são permitidas, não há tanta formalidade. Bem, eu espero que você tenha conseguido aprender muita coisa e ter conseguido também aí fazer a grande revisão. Eu espero você em nossa próxima aula. Tchau, tchau!